E aí galera, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 desvantagens de se morar na Alemanha. Hoje não, hoje sim! Muita gente que segue o canal já sabe que eu morei 2 anos na Alemanha, que eu vou colocar o lado negativo de se morar lá. Se você ainda não viu o último vídeo que fala sobre os 10 pontos positivos de se morar na Alemanha, vai lá, clica aqui em cima e vai lá assistir também depois desse daqui. Mas vamos lá pro vídeo. O primeiro ponto negativo é que poucos lugares aceitam cartão de crédito. Isso é uma coisa muito chata, que irrita. Isso acontece tanto em cidades pequenas como onde eu morava, que era no sul, na Baviera, quanto em Berlim. Também aconteceu comigo isso, que mesmo você vai sair, você vai para um bar, você vai para um restaurante, qualquer coisa assim, muitos lugares, a maioria eu diria, não aceitam cartão de crédito, só dinheiro vivo. E aí tem aquela coisa de você sempre ter que ir num caixa eletrônico sacar, e tem que ser o caixa eletrônico do seu banco, porque senão você tem que pagar 5 euros de taxa por sacar dinheiro no caixa eletrônico do banco vizinho, do banco que não é o seu. Então é uma coisa muito irritante. Então vem o garçom lá, você quer pagar dividido e não tem como você pagar com cartão. Crédito, sério, é certo. Ele geralmente vem com uma pochetinha cheia de notas de dinheiro, você paga diretamente com ele, deixa ali a gorjeta se você quiser ou não, mas não tem essa possibilidade, que é uma coisa que no Brasil, a gente, em São Paulo pelo menos, estou acostumado a pagar até balinha, pagar um sorvete com cartão de crédito. E em outros lugares da Europa eu vi que é assim também, como em Londres, como aqui em Barcelona mesmo, você paga tudo no cartão de crédito. E lá não, isso é uma coisa bem chata, que eu odiava quando eu estava lá, realmente odiava. O segundo ponto é a língua. Überraschung! Claro, você sabe que eu adoro estudar idiomas estrangeiros e também estudei o alemão, claro. Mas é uma língua complicadinha, é uma língua difícil e ainda mais se você chega lá sem saber nada, que você vai ter um problema ali logo no começo. Como eu falei no último vídeo sobre as vantagens, os 10 pontos positivos, eles falam inglês bem no geral. Então isso é uma coisa muito boa que você, pelo menos, você vai sobreviver lá. Principalmente em cidades como Berlim, assim. Mas mesmo em Berlim, ou principalmente fora de Berlim, você vai ter dificuldade, por exemplo, para alugar uma casa, alugar um quarto. Se isso não for com pessoas jovens, pessoas estudantes, se você for alugar um quarto de uma pessoa de uma imobiliária, por exemplo, ou com uma pessoa diretamente, você vai ter que falar em alemão com eles, rapaz. Eles não falam em inglês, eles não sabem, essas pessoas mais velhas, assim, geralmente, né? Então eles não vão falar em inglês com você. Ou então, principalmente para resolver coisas por e-mail com alguma empresa de saúde, empresa de gás, de eletricidade, esquece, isso aí é só de saúde, até você acha algumas em inglês, mas tipo, serviço de eletricidade, serviço de gás, essas coisas mais corriqueiras, de água, isso aí é tudo só em alemão. Então você vai ter que fazer, se você não souber a língua, aprenda, e você vai ter que fazer isso com o Google Tradutor enquanto você não souber. Ou pedir ajuda para algum amigo alemão, que eles são bem solícitos, eles vão te ajudar provavelmente. Mas é um ponto que tem que ser falado a língua. O terceiro ponto é o clima lá na Alemanha, que sinceramente foi um dos motivos que eu decidi sair da Alemanha, que eu não gostei realmente. Eu falei no meu último vídeo dos pontos positivos sobre essa divisão das estações do ano, então como primavera, verão, outono, inverno, que isso é bem interessante e mas o inverno é uma coisa bem depressiva, bem triste lá, principalmente na minha cidade, que não tinha muita coisa para se fazer, mas mesmo em outras cidades que eu fui visitar, então Berlim no inverno, quando eu fui visitar, deu uma tristeza, uma depressão. Eu realmente não gosto desse clima mais nublado, que você não vê o sol por não sei quantos dias. Então, no meu primeiro inverno eu saí bem depressivo, assim. Hello, darkness, my old friend. Foi uma alegria enorme quando chegou a primavera. O segundo foi um pouco melhor, mas mesmo assim eu não vi a hora de sair de lá, de ir para um lugar com um clima mais ameno, mais normal. E olha que eu vivia no sul da Alemanha, que é o lugar que tem o melhor clima da Alemanha, em teoria. Mas mesmo assim era uma coisa... Então eu decidi por isso me mudar, foi um dos principais motivos para eu me mudar de lá. O quarto ponto é uma coisa que acontece principalmente no sul por causa da religiosidade, que eles são bem católicos lá na Baviera, mas pelo que eu vi acontece também em muitos outros lugares da Alemanha, que é que tudo fecha no domingo. Então você quer ir no shopping no domingo? Esquece, está fechado. Você quer ir, não sei, comprar alguma coisa no supermercado no domingo? Esquece, está tudo fechado. Se você está sem papel higiênico, você vai perder uma cueca, uma meia usada, porque tá tudo fechado.
menos os mercadinhos dos paquistaneses, indianos, que isso aí geralmente fica aberto em geral. Mas supermercado, ainda mais se você mora numa cidade pequena. Na minha cidade não tinha esses mercadinhos indianos, paquistaneses. Em Berlim tem, em Munique tem, que são cidades um pouco maiores. Mas onde eu morava não tinha, e domingo é o dia que você fica sentado em casa, ou você vai no parque, mas se estiver chovendo, se estiver com um tempo frio, não faz sentido você sair de casa realmente, porque tá tudo fechado. E é um saco. O quinto ponto também faz contraste com outra coisa que eu falei no outro vídeo, que era sobre os voos na Europa, para você ir para outros países, que é uma coisa bem barata realmente, como Ryanair, com low cost, né, essas empresas aéreas low cost. Mas um lado negativo são os trens dentro da Alemanha, que eles são caríssimos, é bizarro. Para você viajar mesmo dentro da Baviera lá, custava como 20, 25 euros uma passagem. Tem algumas coisas assim, algumas regiões eles têm uns bilhetes que dão mais vantagem, então você pode ir e voltar no dia seguinte e você só paga uma passagem. Existem algumas coisas desse tipo, mas, por exemplo, uma passagem de Munique ou de qualquer lugar ali da Baviera para Berlim, por exemplo, no que é mais para o nordeste da Alemanha, custa mais de 100 euros, 100, 150 euros no geral. Minha amiga, ela teve que pagar, se não me engano, 250 euros numa passagem de volta para Hannover, de Munique de trem. Então, é uma coisa realmente absurda os preços do trem. Então, ou você vai de BlaBlaCar, né, que é de carona, ou você vai de avião, que às vezes, geralmente, vai ser bem mais barato, ou de ônibus, que ônibus também é um preço ok. Eu costumava viajar só de ônibus ou BlaBlaCar quando eu estava lá, porque era o mais acessível para viajar dentro da Alemanha, ali na região, porque fora isso os trens são bem caros. O sexto motivo vai ser a comida, que também era uma coisa que eu realmente não gostava quando eu estava lá. Uma coisa, claro, quando você está no Brasil, você fala, vamos num restaurante alemão, nossa, que delícia, salsichão, e chucrute, e joelho de porco, não sei o que, beleza, schnitzel, tem coisas muito gostosas, que eu adorava também quando eu estava no Brasil. Mas para você estar morando lá todo dia comer essas coisas, enche o saco, porque tem 3, 4 pratos na Alemanha e acabou. Não tem variedade igual a gente tem no Brasil, ou como tem em outros países, como na Itália e assim por diante. Então isso era uma coisa bem chata. Claro, você estando morando numa cidade maior, você vai lá, você compra as coisas no mercado, cozinha em casa, aí não tem dificuldade. Ou então você vai num restaurante italiano, japonês, tem essas facilidades. Que isso você vai ter em qualquer cidade grande do mundo, ou mesmo cidades pequenas vai ter isso. Mas aí entra em outro ponto também, que é, você vai no mercado lá, por exemplo, as carnes são caríssimas, mesmo o frango, que é uma carne mais barata, lá era um preço muito maior do que no Brasil, muito maior do que aqui na Espanha, era quase o dobro o quilo. Lá na minha cidade era como 10 euros o quilo de frango, que era o mais barato, era uma coisa assim. Aqui eu tô pagando como 5 euros o quilo do frango. Então olha a comparação de Espanha para Alemanha. É claro que não é só isso, mas também frutas, por exemplo, na Alemanha eram muito mais caras do que são aqui ou do que são no Brasil. Então tem o lado positivo, tem o lado negativo, claro, mas a comida no geral para mim era um lado que pesava mais para o lado negativo. O sétimo ponto, que é outra coisa extremamente irritante, é que eles têm um contrato anual para praticamente tudo. Então, por exemplo, você vai fazer uma academia, não existe isso, meu amigo, de um plano semestral, trimestral, mensal, não. Tem o plano anual, você faz o plano para um ano, e se você quiser cancelar, você tem que falar 3 meses antes de cancelar, que você vai querer cancelar antes da renovação automática. Porque se você não fizer isso 3 meses antes de dar um ano, 3 meses antes da renovação automática, por exemplo, se você for fazer, passou um mês, eu quero fazer 2 meses antes. Já era, meu filho. Eles vão renovar para mais um ano, então você vai ter que pagar o próximo ano inteiro. What the fuck? E aí, mesmo que você, por exemplo, você fez academia 1 ano e 1 mês, ou 1 ano e 2 meses, você fala, não, eu quero cancelar agora. Você vai ter que pagar os 8 ou 10 meses restantes até o final do 2º ano do seu contrato. E isso funciona, pelo que eu vi, em praticamente todas as academias, não só na minha cidade, mas ao redor da Alemanha inteira, em Berlim, Stuttgart, qualquer cidade. Então é uma coisa bem idiota que também ocorre em outros serviços, como o de internet e assim por diante. Então eu não sei por que existe essa regra idiota, e isso é uma coisa extremamente irritante, essas burocraciazinhas. O 8º ponto é relacionado com isso, com as burocracias, que é a própria burocracia lá. Eles são bem
burocráticos. No Brasil a gente também é, com negócio de cartório e tudo mais, papelada, e lá também é. Então qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que fazer uma carta de próprio punho, desejo, cancelar, no mínimo e-mail para umas empresas mais modernas, eles aceitam por e-mail, por sorte. Mas, por exemplo, a minha academia tive que escrever uma carta de próprio punho, desejo, cancelar. E é uma coisa muito, muito chata. Você tem que ir pessoalmente, em todos os lugares, resolver várias coisas. Para contratar a internet, você tem que mandar cópia de não sei o que de documento. Demora 1 ou 2 semanas para eles mandarem de volta para você, até a sua casa. Só por comparação, para vocês não dizerem que é normal isso. Aqui em Barcelona, eu liguei para a companhia, ó, quero contratar a internet. No dia seguinte, o cara veio no meu apartamento novo, instalou tudo e já estava funcionando na hora. Na Alemanha, eu tive que esperar quase 2 semanas para ter acesso à internet por causa dessa burocracia toda. Então, eles são bem chatos com essa coisa de papel, com essa coisa de tudo em ordem, e é outra coisa bem irritante de morar lá. Eles não são nem um pouco modernos também em termos de bancos, por exemplo. Tinha um banco que é realmente bom, que é mais modernão, que é o N26, mas se você vai nos bancos mais tradicionais, como o Deutsche Bank, que é o mais famoso, o maior lá, é incrível a falta de modernidade. O aplicativo deles é horrível, é horrível. O aplicativo de qualquer banco do Brasil é melhor do que o aplicativo do Deutsche Bank. Eu posso te garantir isso. Tem uma modernidade, uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica, pelo que eu percebi de mudanças dessas no Brasil, enquanto que eles ainda, como eu falei no primeiro ponto, eles não aceitam nem cartão de crédito em geral. E quanto mais aplicativo de banco no celular. Então é uma coisa bem chata também. O 9º ponto também é um ponto meio polêmico, mas que é que virtualmente não existe parcelamento como a gente conhece no Brasil. Pode parcelar? Pode parcelar. Isso é uma coisa normal, na verdade, na Europa, fora do Brasil. Que é você comprar uma televisão nova, comprar um computador, você tem que ter aquele dinheiro. Porque senão, não existe essa coisa de parcelar em 10 vezes, de parcelar em 12 vezes. Muita gente fala, acho que isso seria uma vantagem, na verdade, que se você não tem esse dinheiro, você não deveria fazer essa compra. Mas eu sei que é uma coisa que às vezes você precisa daquilo naquela hora. Por exemplo, comprar uma passagem aérea, que você pode pagar isso em muitas vezes, em várias vezes, em 5, 10 vezes, só que você não tem como pagar agora o montante completo. E lá não existe isso. Eu não vou falar que não existe completamente, porque quando eu fui comprar, se não me engano, foi a minha câmera digital ou o meu laptop, o cara da loja ele falou que tinha a possibilidade de parcelar, só que era um parcelamento que é feito através de um banco, não é através deles, nem diretamente do seu cartão de crédito, que você tem um limite de compra no cartão de crédito, por exemplo, de parcelamento. Não, você tem que aplicar para um empréstimo junto a um banco que eles fazem, analisam o seu passado, e aí eles te emprestam esse dinheiro ou não, e você vai pagar para o banco. É uma coisa um pouco mais complicada e bem diferente do que seria no Brasil, que você só passa o cartão de crédito ali 4 vezes e acabou a história. Então isso é uma coisa que também pode ser uma desvantagem quando você está lá, principalmente quando você quer comprar uma coisa um pouco mais cara, como uma TV ou uma passagem aérea para o Brasil, por exemplo. E o 10º ponto também vai ser um ponto meio polêmico, mas eu tinha falado no outro vídeo das 10 vantagens, dos 10 pontos positivos, que o assistencialismo do governo era uma coisa boa, principalmente quando você é um trabalhador com contrato, assalariado, e você perde seu emprego, por exemplo, eles te ajudam com isso, blá blá blá, mesmo com plano de saúde e tudo mais. Mas o outro lado disso é quando você é um nômade digital, que você trabalha de casa, por exemplo, e aí é um inferno, é a pior coisa do planeta Terra, porque eles não estão flexíveis ainda a esse lado. Não que no Brasil esteja, mas lá tem um complicador, porque lá o plano de saúde é obrigatório. Você não pode não ter um plano de saúde, simplesmente. Você tem que pagar um valor X mensalmente. Se você está trabalhando, por exemplo, com uma empresa, você vai lá, está lá no seu contrato falando, e você já paga, já é deduzido diretamente do seu salário, esse valor, e a empresa também paga uma outra parte, e pronto, fim de história, não tem problema. Mas se você recebe por fora, se você é um freelancer, por exemplo, você vai ter que falar para o plano de saúde, olha, a partir de agora eu estou como freelancer, beleza? Ah, beleza. E aí eles têm algumas faixas lá que você vai pagar, só que, se não me engano, a faixa mais baixa era algo em torno de 350 a 400 euros por mês. E isso independe. Se você ganhou, por exemplo, um mês, você fez os seus freelas lá e ganhou 500 euros, você vai ter que pagar esses 350, fião.
Não tem história. Você não está procurando emprego. É diferente daquela outra história que você tinha um trabalho, você estava procurando emprego. Aqui não, você optou por ser um freelancer, esse é o seu emprego, na verdade, você trabalha em casa, trabalha pela internet, aí você tem que dar um jeito, você tem que pagar esse valor, esse plano de saúde, por exemplo, obrigatório. Senão você não vai ter acesso à saúde. Todas as empresas lá, elas são particulares e trabalham junto com o governo. Então, não tem essa história de, eu vou pegar com uma particular que vai estar mais barata. Não, é um valor do governo que está sentado ali naquele X tal, que você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar aquele X, senão você não vai ter acesso a isso. E você vai ser cobrado por isso, que vão te mandar cartinha. E isso aconteceu comigo e foi um pesadelo para mim, realmente. Porque do dia para a noite eu tinha esse passivo ali, tirando cada mês um valor X, independente de quanto eu fizesse. Se eu fizesse no mês 500 euros ou 2.000 euros. Eu tinha que pagar aquele valor X que foi crescendo cada mês. Então é uma coisa terrível, terrível. Se você é um nômade digital, escape, não vá para a Alemanha. É um péssimo negócio para você que quer ganhar dinheiro em casa trabalhando como professor, por exemplo, ou trabalhando como um programador ou algo desse tipo de casa. Não faça isso. E eu entendo muito bem que se você é um trabalhador, para o trabalhador médio, que é a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, isso é uma coisa que faz bastante sentido. Você paga um valor X, a saúde pública funciona muito, muito bem, como eu falei no último vídeo sobre os pontos positivos, e é vantagem para todo mundo. Só que se você não é um trabalhador comum nesse estilo, que se você trabalha por você mesmo como freelancer de casa, você está ferrado. Porque você vai ter que dar um jeito de fazer aquele valor todo mês para você pagar os seus 350, 400 euros de plano de saúde, além dos seus gastos com aluguel, além dos seus gastos com comida e assim por diante. Então, toma cuidado se você estiver pensando nisso. Bom, galera, então esse foi o vídeo sobre os 10 pontos negativos de se morar na Alemanha. E se vocês gostarem, deem um like aqui. Se vocês ainda não viram outro vídeo sobre os pontos positivos de morar na Alemanha, eu vou deixar aqui em cima para vocês clicarem e verem também. E deixe os comentários, se você já morou fora do país, não na Alemanha, na Europa, em qualquer outro lugar, deixa aqui nos comentários o que você achou, os pontos negativos e positivos de ter morado lá. Então por hoje é isso e até a próxima. Falou!